Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, olha, tá mudando o jeito como a gente lida com a tecnologia. Vamos falar sobre como tirar o máximo da inteligência artificial. E o segredo? O segredo talvez não seja o que todo mundo imagina. Sabe aquela situação? Quem nunca passou por isso, né? A gente vai lá, todo animado, faz uma pergunta para uma IA e a resposta que vem é super genérica, não ajuda em nada. Ou pior, está simplesmente errada. É frustrante, dá uma raiva. E aí muita gente acaba pensando, essa ferramenta não funciona direito. Mas e se eu disser que o problema talvez não seja a IA, e sim o jeito que a gente está perguntando? Olha só um exemplo clássico disso. Alguém chega e pede fale sobre marketing. O que a IA faz? Devolve uma definição de livro didático. Sabe? Marketing é a atividade, conjunto de instituições. Tá errado? Não, não tá. Mas ajuda em alguma coisa? Absolutamente nada. A IA não tem bola de cristal para adivinhar o que a pessoa queria de verdade. Ela só respondeu de forma bem literal ao que foi pedido. E é aqui que a gente chega no pulo do gato. Pensa assim, a IA é como um gênio da lâmpada, só que é um gênio super, mega, ultra literal. Ele vai te dar exatamente o que foi pedido, nenhum pingo a mais, nem a menos. Se o pedido for vago, meio confuso, o desejo concedido também vai ser. A verdadeira mágica não está na lâmpada, está em saber como fazer o pedido. Isso muda tudo, né? A gente para de culpar a ferramenta e começa a olhar para a instrução que foi dada. É essa habilidade de se comunicar com clareza que separa um resultado mais ou menos de um resultado, uau, brilhante. E essa habilidade, essa técnica tem nome. É a engenharia de prompt. Basicamente é a arte e também a ciência de criar instruções, os famosos prompts, que são tipo um GPS para IA, um mapa bem claro para ela seguir e chegar onde a gente quer. E olha que legal, não é sobre saber programar, é sobre saber se comunicar de forma estratégica. Ok, então, qual é o grande segredo para criar um prompt matador? O ingrediente que muda o jogo completamente? A resposta cabe em uma só palavra, mas que faz toda a diferença do mundo. Contexto. E quando a gente fala contexto, não é nada de outro mundo não. São informações bem concretas, sabe? É tipo contar a história toda para IA. Qual o cenário? O que estamos tentando fazer? Para quem é essa resposta? Tem algum limite, tipo número de palavras? E o mais importante de tudo, qual é o objetivo final? É como entregar um mapa, a bússola e o destino final para ela. Tudo completinho. E aí, gente, acontece a grande virada de chave. Quando a gente dá esse contexto todo, a IA deixa de ser só uma máquina que executa tarefas e se transforma numa parceira de verdade, uma colaboradora que entende a nossa intenção, o que a gente realmente quer. Beleza, muito legal na teoria. Mas e na prática? Como é que a gente organiza esse contexto todo sem virar uma bagunça? Bom, existem algumas estruturas que ajudam muito nisso. E a gente vai conhecer uma agora, que é super fácil de lembrar e, olha, é poderosa. É a estrutura CREATE. CREATE. É um passo a passo bem bacana. O C é de contexto, que a gente já falou, para dar o cenário completo para a IA. O R é de role, ou papel, que é quando a gente diz para ela haja como se fosse um especialista nisso ou um poeta naquilo. O E é de exemplos, porque às vezes mostrar é muito melhor do que só falar. O A é de ação, a tarefa específica, bem direta. O T é de tom, para definir o estilo, se é algo formal, divertido, sério. E o último E é de experimentar, porque não acaba no primeiro prompt. É um bate-papo, uma conversa. Bora botar a mão na massa, então? Porque falar é fácil, né? A mágica acontece mesmo é na prática. Imagina o seguinte, nosso objetivo é criar uma legenda para a rede social para lançar um shampoo orgânico novo. Vamos começar com o C de contexto. A gente chega para a IA e fala, olha, você é um especialista em marketing de rede social para uma marca de cosméticos naturais. A gente está lançando um shampoo orgânico novo. Pronto, agora ela já sabe onde está pisando e o porquê da tarefa. Agora vamos para o R de role, o papel. A gente não quer uma resposta com cara de empresa, né? Então a gente dá uma personalidade para ela. Haja como um influenciador de beleza que é apaixonado por sustentabilidade. Viu? Isso já muda completamente a voz e o ponto de vista da resposta. O próximo passo é o A de ação. Aqui, a gente tem que ser o mais específico possível. Crie 3 opções de legenda para um post no Instagram, cada uma tem que ter menos de 300 caracteres e no final precisa ter uma pergunta para a galera interagir, sem chance de ela entender errada. E para fechar o nosso prompt inicial, o T de tom. A gente define o clima. Use um tom que seja inspirador, jovem e divertido. Isso amarra tudo, garantindo que o estilo da legenda vai conversar direitinho com a marca e com quem vai ler.
Mas atenção, o trabalho não termina aí. Um bom engenheiro de prompt sabe que não é só dar uma ordem e pronto. Para chegar num resultado de outro nível, a gente precisa entender que isso é uma conversa, um processo de ir e vir, de refinar. Olha só a primeira resposta que a IA deu com base no nosso prompt bem estruturado. Já é 1000 vezes melhor do que aquela definição de marketing, né? Mas sempre dá para melhorar um pouquinho. E é aqui que entra o último E da nossa estrutura: experimentar. Ao invés de começar tudo de novo, a gente vai lapidando o que já tem. Um ajuste simples, como ótimo. Agora, naquela primeira opção, coloca uns 3 emojis que combinem e adiciona a hashtag beleza sustentável. Um detalhe que pode mudar tudo. E pronto, olha como ficou ainda melhor. Essa conversa, esse ajuste fino, que leva um resultado que era bom para um resultado perfeito. Lembre-se sempre, é um diálogo, não um monólogo. Ok, vamos dar um passo para trás agora e olhar o quadro geral. Essa habilidade toda vai muito, mas muito além de criar post para rede social. Estamos falando de uma competência fundamental, que se aplica em praticamente qualquer área que se possa imaginar. As possibilidades são gigantescas. Pensa nos negócios. Dá para criar um plano de marketing do zero. Na educação, desenvolver um plano de aula super personalizado. Na área criativa, é como ter um parceiro de brainstorming que nunca se cansa. E na produtividade do dia a dia, para resumir reuniões, organizar e-mails, a engenharia de prompt é, sem dúvida, uma habilidade universal para a nossa era. E acho que a ideia principal para levar para casa é esta aqui. Dominar a engenharia de prompt não é só sobre aprender a mexer numa ferramenta nova. É muito mais profundo. É sobre aprender a conversar, a colaborar, a criar junto com uma forma de inteligência totalmente nova. E isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar, né? Se a IA é a ferramenta e nós somos os artesãos, o que é que a gente vai construir a seguir? A ferramenta fica mais poderosa a cada dia, mas a visão, a criatividade, a intenção, isso continua sendo nosso, puramente humano. O futuro do que vai ser construído com esse poder todo está literalmente nas mãos de quem aprende a fazer as perguntas certas.